rendei graça. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu. Canta aleluia, Jesus vive. Ele é o Salvador, O Salvador fiel, tu és santo Deus. maravilhoso. Não há igual a ti, Jesus, não há. Canta aleluia, Jesus vive. Jesus vive. Vem render graça, o corpo com alma. Oh, rendei graças Ele é digno. àquele que ressuscitou. Cantamos aleluia. Eu digo aleluia. Jesus vive, Salvador fiel. Salvador fiel, maravilhoso. Canta aleluia. Jesus vive. Viva a Santa Presença. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu. Canta aleluia. Jesus vive. Venha a sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido A Cristo, seu sangue. Venha a tua presença, venha a sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Deus, nesta manhã vimos à tua casa, Senhor, gratos pelo sangue que foi derramado, Senhor Jesus. Gratos pela vitória, Senhor, que tu compraste, que tu conquistaste, Senhor, para cada um de nós, Deus. Graças a isso somos livres para te louvar, somos livres para te adorar, Senhor. Somos livres para vir à tua presença, sabendo que o nosso Salvador está vivo, sabendo que o nosso Redentor pagou o preço. E nós queremos te louvar livremente, Deus. Deus, ajuda-nos a ser sinceros, Senhor, quando vimos até à tua presença, Deus. Queremos dar-te o louvor genuíno, Senhor. Queremos dar-te a atenção sincera, Senhor. Vem tomar o teu lugar na nossa vida, Deus. Vem tomar o teu lugar na tua igreja, Senhor. Estamos aqui por ti, Jesus. Estamos aqui por ti, Jesus. Santo é, santo é, santo é. Santo é, Jesus. Santo é, Jesus. estou em tua presença. Apenas quero estar aos teus pés, cativado por tua santidade. Nunca mais sair. Estamos aqui por ti, Senhor. Não vim por tuas bênçãos, Jesus, não me deves nada mais do que tu possas fazer. Quero a ti. Santo e bendito nome do nosso Pai. Perdoa-me quando finjo que sou sincero. Perdoa-me
não me deves nada, mais do que tu possas fazer. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti, eu só quero a ti. Deus, que esta seja a oração, Deus, da tua igreja, Deus. Deus, ajuda-nos a ser sinceros, Senhor, na tua presença, Deus. Não queremos cantar por cantar, Senhor. Não queremos ter nada por garantido, Senhor. Não queremos tomar as decisões do passado por garantidas, Senhor. Ajuda-nos a voltar a este primeiro amor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a descer as barreiras que vamos construindo, Senhor, ao longo do tempo. As barreiras que tantas vezes nem são construídas por nós, Deus. Abre os céus, Senhor, para que nós possamos louvar-te genuinamente, Senhor. Para que nós possamos ter a dimensão de quem Tu és, Deus. Para que nós possamos Te honrar, Senhor. Reconhecer que Tu és soberano. Reconhecer que Tu és o Deus de amor. Reconhecer que és o Deus imutável. Reconhecer que és o Deus que cuida de nós, o Deus que chama por nós, Senhor. Ajuda-nos a voltar a escutar a Tua voz, Senhor. A voltar a ficar arrepiados na Tua presença, Senhor. Arrepiados quando lemos a Tua palavra, Senhor. Arrepiados quando ouvimos a Tua palavra, Senhor Jesus. Arrepiados quando oramos, Deus. Arrepiados quando temos temor, Senhor. Quando temos tremor diante da Tua presença, Senhor. Porque Tu não mudaste, não. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus. Perdoa-nos se nós mudamos, Deus. Perdoa-nos se fomos nós que mudamos a nossa presença diante de Ti, a nossa postura, Deus. Queremos a Tua presença e nada mais, Senhor. Queremos o Teu Espírito Santo e nada mais, Deus. Queremos o Teu mover, Senhor, e nada mais, Deus. Queremos que sejas o Senhor e nada mais, Senhor. Vamos cantar. Nada mais, nada mais. Vamos cantar, igreja. Só queremos a Ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada mais, Senhor.
só quero a ti e nada mais, nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti. Aleluia, aleluia. Vamos cantar só as vozes da igreja. E nada mais. Jesus, é para ti, Deus. Estas palavras são para ti, Deus. Nada mais. Nada mais. Nada mais, Senhor. Canta, igreja, com força. Faz destas palavras uma oração nesta manhã. Sim, Deus, nada mais. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada mais, Senhor. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada mais, Senhor. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada mais, Senhor. Só quero nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, Senhor. Nada mais, Senhor. Aleluia. Move-te, Deus, move-te, Deus. Move-te, Deus, move-te. Deus é bom, tu és grande, Deus. Paz do Senhor, nada mais, amém? Ele é tudo o que nós precisamos. É verdade que nós também precisamos de outras coisas, não é? A vida é feita por muitas coisas e tudo tem a utilidade que tem. Mas quando nós dizemos nada mais além de ti, o que nós queremos dizer é que sem Ele, tudo o resto não tem significado. Ele é o que dá o significado a tudo na nossa vida, amém? Vocês podem tomar o vosso lugar. Bem-vindos ao culto desta manhã. Já tivemos aqui o culto das 9 horas, com um tempo muito agradável, muito abençoado. E certamente este também está a ser. Amém? O nosso propósito é que os irmãos realmente se cheguem a Ele, porque de facto Ele é tudo o que nós precisamos. Eu preciso de fazer um apelo aos irmãos. Como os irmãos sabem, nós temos na Serra da Luz, semanalmente, fazemos o banco alimentar. Nós estamos a apoiar cerca de 100 famílias neste momento. Antes do Covid estávamos com cerca de 40 e tem vindo a aumentar as famílias necessitadas, sendo o bairro da Serra da Luz um bairro carenciado, um bairro já por si de muitas necessidades. Toda esta situação trouxe agravamento no bairro e as famílias têm aumentado nas necessidades e têm sido encaminhadas. E dentro das medidas do possível, todas as sextas-feiras, nós estamos ali a fazer o banco alimentar para cerca de 100 famílias. O que acontece é que o mês de agosto é o mês de férias e as pessoas que estão lá a fazer o banco alimentar, a maioria delas, particularmente a doutora Carmen, que é a coordenadora do trabalho, ela vai estar fora, vai ter que sair, precisa descansar, como é normal, e nós precisamos de voluntários para 4 sextas-feiras, não é? Precisamos de pessoas que tenham alguma disponibilidade para estar 4 sextas-feiras entre
o meio-dia, sensivelmente, até às 6, 6:30 da tarde, que é quando acaba o apoio, a distribuição, fazer os sacos, porque aquilo precisa do seu tempo, para entregar às famílias. Portanto, alguém que tenha disponibilidade para poder estar, não tem que ser as 4 sextas-feiras. Se tiver 2 e se houver mais gente que possa 2, nós temos a situação resolvida. Eu preciso é que venham falar comigo no final do culto. Venham ter comigo e digam, pastor, conte comigo para este serviço, para eu tomar as notas e depois pôr a doutora Carmen em contacto convosco. Está bom? Vocês estão cá? Amém? Nós falamos tanto de trabalho voluntário, falamos tanto de solidariedade, alegramos tanto com aquilo que os outros fazem e é bom nós sabermos que nós estamos a fazer também. Amém? Eu tenho ali um artigozinho, não era para ler, mas vou ler aqui assim. Diz assim, isto é do Jornal de Odivelas, do jornal lá da Camarária, diz assim, desde o início da pandemia, a funcionária da Associação de Solidariedade Social, RUT, já atendeu 7 agregados familiares infectados. A estes juntaram-se 18 que o município sensibilizou na semana passada para não saírem de casa. Ou seja, estes infectados estão a depender do nosso trabalho também, não é? E depois diz assim, Carmen, a nossa diretora do serviço de lá, Carmen, vai fazendo pedagogia como pode. A rua é grande, afastem-se, diz às locais, é o hábito de andarem juntinhas. Já viu 2 adolescentes com máscaras descartáveis sujas, uma delas passara de branca a acinzentada. Pediu-lhes para as deitarem fora e ofereceu-lhes novas reutilizáveis até 5 lavagens. Depois ela diz, recebi 180 máscaras destas da Câmara para distribuição pela população, ou seja, nós não fazemos apenas ali a distribuição do banco alimentar, mas também fazemos alguma pedagogia no sentido das pessoas terem cuidado, porque a Serra da Luz tem sido um foco de Covid também, não é? Tem sido uma das zonas com dificuldade, mas na medida da possibilidade fazemos aquilo que nos está ao alcance fazer. Então, também querendo sensibilizar os irmãos e dando oportunidade para os irmãos se poderem envolver, quem tiver disponibilidade no mês de agosto, faz favor de falar comigo, está bom? Está bom? Ok. Vamos continuar? Vamos lá. Vou só fazer aqui um update para os irmãos que não vieram outro culto. Para quem não sabe, o Vicente já nasceu há um mês. Ontem disse a minha irmã que tinha nascido, ela ficou admiradíssima. Mas tinha que ser, não era suposto esperar 10 meses. Mas este afastamento levou-nos a perder aqui um bocado a noção do tempo, mas nasceu, está ótimo. A Laura gosta muito dele, trata muito bem dele. E também vai aos extremos rapidamente. Mas, graças a Deus, o Senhor foi connosco, mesmo nesta altura difícil, protegeu-nos e em breve, se Deus quiser, também hão de poder ver, não tocar, como é óbvio, só ver ao longe, com 2 metros de distância. Mas está tudo bem, graças a Deus. Vamos levantar as nossas ofertas e vamos cantar que a bênção e a honra, o poder e a glória pertencem ao nosso Deus. Poder e glória pertence ao eterno Deus.
nosso joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Vamos lá. Vamos bater as palmas. Eu sei que estamos de máscara, mas as mãos ainda estão livres. E vamos dizer que Ele reinará sobre toda a terra. E nós fazemos parte desta terra. E com isto dizemos também: reina em mim. Vamos lá. Reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra. Cantai ao eterno Deus. Reinará, reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra. Cantai ao... Vamos ouvir a igreja com as palmas, a igreja as palmas. Reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra. Cantai ao Deus. Com os músicos a louvar também. Reinará, reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra. Cantai ao eterno Deus. E toda a língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Amém. Vamos aplaudir o nome de Deus. Pastor Álvaro, eu vou-vos dizer qual é a pregação, porque eu já ouvi. Vou resumir. Não, eu vou deixar, Pastor Álvaro. Vamos estar atentos. Se ele resumisse, ficava logo uma parte já adiantada, não era? Com certeza que ele conseguia resumir melhor que eu. Ora, muito bom dia a todos. Ainda bem que vocês fizeram o esforço para estar aqui, porque isto não era a mesma coisa sem vocês aqui, sabem? A gente gosta muito de vos ver, mas também gostamos de saber que vocês estão aí de férias e quase sem uma pontinha de inveja, hein? Normalmente é 100, mas eu não consigo garantir que no dia a seguir continue a ser 100. Mas pelo menos no dia tenho conseguido até agora. Então é assim, como já disse também, de manhã, no culto das 9, nós temos a questão temos à nossa disposição uma livraria, onde o nosso pastor tem tido a oportunidade de trazer até nós títulos que nos podem ajudar bastante. E eu descobri na minha última ida à praia que eu preciso levar um livro para a praia, porque fico com mais ângulo de visão para onde posso olhar. Estão a ver a ideia? Não perceberam? Tapa algumas coisas que não é para eu estar a olhar. Ajuda muito para nós mantermos a nossa sanidade mental. A última vez que fui à praia, que ainda só fui uma este ano, tive que ir comer para o carro e passar lá tipo 1 hora e tal. Então assim estava à vontade, relaxado, até trabalhei um bocadinho, foi bom. Mas se eu tivesse levado um livro, podia ter estado na praia. Mas tinha ficado mais queimado. Ora, muito bem. Então, hoje eu vou partilhar convosco o resultado de uma leitura que fiz na Bíblia. É bom, não é? Uma leitura na Bíblia, mas também uma leitura de um livro que me ajudou imenso a perceber um tema que não é muito fácil, que é o tema da honra. E então, recomendo, e soube que na Capu existiam praticamente todos os títulos, não sei se ainda existem, do John Bevere. Todos os que eu li até agora achei o máximo e deram-me conta aqui da cabeça e fizeram-me crescer, obrigaram-me a repensar alguns capítulos importantes. Por isso, fica o desafio de vocês passarem na Capu, que a Capu precisa que a gente passe por lá, porque não tem sido fácil este tempo em que a gente não vai a lado nenhum, não é? E
não sendo um bem de primeira necessidade, também, olha, os livros a gente não os come e esquece, não é? A gente vai se alimentando deles e ainda pode alimentar várias vezes. Muito bem. Então, vamos começar por abrir a palavra em Lucas, no capítulo 7, e vamos ler do verso 1 ao 10. E diz assim a palavra do Senhor: tendo terminado de dizer tudo isto ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O que é que ele tinha terminado de dizer? Em Lucas 6 temos um pequeno resumo do Sermão do Monte, não tão extenso como o de Mateus 5, mas é este o contexto. E ali estava o servo de um centurião em Cafarnaum, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. E ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Quem? Esses tais líderes religiosos que foram como emissários do centurião. Este homem merece que lhe faças isso. Porque ele ama a nossa nação e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. E já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. E acho também que não mereço a honra de falar contigo pessoalmente, que é o que diz uma outra tradução deste texto. Isto é incrível, não é? Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e o meu cérebro será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. E diga um, vá, e ele vai. E diga outro, venha, e ele vem. E diga ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo-vos, nem em Israel encontrei tamanha fé. E então os homens que tinham sido enviados voltaram para casa. Não é giro ver Jesus a ficar admirado? Quem é que aqui já conseguiu admirar Jesus? Deixar Jesus admirado? Pela negativa, já conseguiste? Também temos exemplos pela negativa na Bíblia. Mas assim, pela positiva, vamos ficar por aqui. É uma pergunta de retórica. Muito bem. E então, quando a gente pega neste texto, a nossa tendência é para realçar a dimensão da fé. E, de facto, é incrível. Olha, nem em Israel encontrei tamanha fé, disse Jesus acerca deste centurião. Portanto, há aqui essa dimensão da fé. Mas não é essa a direção pela qual eu vos proponho hoje que olhemos para este texto. Hoje eu proponho-vos a dimensão da honra, que é o nosso tema de hoje. E porquê? Porque eu quero demonstrar-vos o papel da honra na nossa fé. Este texto do centurião romano, aqui em Lucas 7, e o da mulher sirofenícia, que encontramos em Mateus 15, 21 a 28, que vamos ler de seguida, que tem um paralelo também em Marcos 7, são os dois textos que eu encontrei na palavra onde Jesus elogia sobremaneira a fé de alguém. E ambos são estrangeiros, não judeus, que recebem os elogios. Isto não é caricato? Porque o que é que tinha acontecido, entretanto, aos judeus? Se nós formos ler no contexto de Mateus 15, onde depois, a partir do verso 21, começa o relato da mulher sirofenícia, ele está a falar da tradição dos anciãos e por aí fora. E o que é que nós lemos lá? Lemos a partir do verso 8 e no 9, no 8 e 9, lemos assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E isto é uma realidade que infelizmente não é só deles. Eu consigo ver em mim momentos em que eu também o honro com os meus lábios, mas depois o meu coração está onde ele acha que deve estar. Mesmo que não seja onde devia, não é? E o que é que acontece? Qual é a consequência de nós termos este tipo de postura? Em vão me adoram, e seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. Estão a ver? Temos o esforço, cumprimos aquilo que tem que ser feito, mas a essência está comprometida. Porque não fazemos de coração. Porque o coração está longe. Lendo agora o verso 21,
e do verso 21 em diante, o relato desse encontro, nós encontramos que, verso 21, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eu quero dizer-vos que Tiro e Sidom ficava a 110 km. 110 km era uma coisa séria naquela época. Não se apanhava aí um Uber e tal e chegava-se lá num instante. Não, era uma viagem que demorava praticamente uma semana. E no relato nós não temos nada que diga que Jesus foi lá fazer outra coisa que não encontrar com esta mulher. Daí vocês podem ficar um bocadinho mais tranquilos com o relato que vamos ler a seguir. Eu vou misturar o relato de Mateus com o de Marcos. E quando eu disser este é o texto alternativo, estou a falar de Marcos, ok? Que é onde eu vou entrar agora. No verso 24 do texto alternativo diz assim: entrou numa casa e, agora entre parênteses, aparentemente, porque já vamos ver que não é verdade isto que nos parece, ele não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. E, de facto, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demónio. Agora no texto de Mateus 15, verso 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele e gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e a sofrer muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E eu lembro-me, eu só compreendi este texto quando uma vez eu estava assim no final de um culto, a sair, tinha-me sentado ali daquela vez e a Daniela Abreu, ela chegou ao pé de mim e disse-me assim: pá, Álvaro, eu ando aqui a ler o livro do José Rodrigues dos Santos, pá, ele chegou aqui a esta passagem de Jesus e, olha ver, pá, ele tem razão, já viste como é que Jesus trata a mulher? E mais não sei o quê. E eu fiz daquelas orações relâmpago assim: ó Senhor, mostra-me. Que eu nunca tinha reparado devidamente nestes maus tratos aqui que a gente consegue aqui ler. Eu não sabia o que responder, mas mal ela acaba a pergunta, eu já sabia. Fiquei assim, maravilhado. O Senhor salva-nos. Sabia ou não? Tem prazer mesmo em salvar-nos. E então, vamos só percorrer, antes de tirar aqui o mistério, o resto dos maus tratos. Vamos ver. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, depois vem a gritar atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Estão a gostar deste tratamento VIP que Jesus está a dar aqui à mulher sirofenícia ou não? É esta a imagem que temos de Jesus ou não? Hã? Não é esta a imagem? A mulher veio, adorou-o, de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, texto alternativo: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. E agora o texto em que a gente está de Mateus: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Na versão alternativa diz: pois não é correto tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos, é a mesma coisa. E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Donos. Cachorrinhos. No texto alternativo está um bocadinho melhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E Jesus respondeu. Estão a ver esta progressão aqui? Primeiro ela grita, os discípulos: manda embora. E ele diz: eu só vim às ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois ela insiste: ajuda-me. E ele: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Quem é que pensava desta mulher que ela era uma cachorra? Ou uma cachorrinha? Quem é que pensava? Será que Jesus pensava isto dela? Se não pensava, porque é que disse? Porque Jesus tem formas pedagógicas muito interessantes de nos ajudar a ver o que a gente não vê. Quem é que aqui costuma ter preconceitos? Quem é que aqui consegue fazer assim, bem rápido, um X em cima da cara de alguém? Ora, digam lá. Quem é que consegue? Olha, estão mais pessoas acordadas neste culto do que no anterior. É giro. Então, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que Jesus, ao ver esta mulher chegar,
a única razão pela qual ele foi a este lugar, ok? Ele não tratou de mais nada. Saiu do território onde o pai o plantou para ele fazer a sua obra e foi só a este lugar para se encontrar com esta mulher. Mas chega ao pé dela e trata-a mal. Trata-a de acordo com o preconceito que o seu povo tinha dela. Porque os judeus viam os gentios, os não-judeus, como cães, como seres inferiores. Tal qual nós, igreja, tantas vezes vemos aqueles crentes que são fracos na fé, os que caem em pecado, os que se desviam, aqueles que nem crentes são. Temos aquele síndrome de superioridade. Quando a palavra diz, se alguém está de pé, porquê? Porquê que a palavra diz, olhe, não caia? Sabem porquê que diz isso? Porque se calhar é possível cair. Ou acham que é uma pergunta de retórica? No melhor pano, não é? E então, ele cola-se ao preconceito dos discípulos. E à medida que ele se cola ao preconceito dos discípulos, o que é que acontece a esta mulher? Esta mulher é humilhada. E quando é que nós somos humildes? Vocês sabem quando é que nós somos humildes? Nós só somos humildes quando somos humilhados. O resto é conversa. O resto a gente diz que temos a tendência para a humildade e para isto e para aquilo. Nós só sabemos que somos humildes quando suportamos uma humilhação. Por isso, cada um terá que fazer uma avaliação, não é? A minha, eu às vezes não passo no teste. Jesus, quando chega ao final da humilhação total, de lhe chamar cachorrinha, qual é a reação dela? Ele começa a vergá-la e ela deixa-se vergar. É ou não é? Ele humilha e ela humilha-se. E porque ela tem esta correspondência na atitude, ela sai de lá com o quê? Com o que precisava e com um dos maiores elogios que a palavra dá a uma pessoa. Porquê? Porque ele vira-se e diz, mulher, grande é a tua fé. As mulheres não desfrutavam de um grande estatuto nesta altura. E ele estava rodeado de homens. Homens que tinham preconceito em relação a ela, que já tinham dito, olha, despacha. E diz assim, seja conforme tu desejas. Ou no texto paralelo, por causa desta resposta podes ir, o demónio já saiu da tua filha. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada e ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demónio já a deixara. Fé? Sim, muita. Mas conseguem ver a honra que ela atribuiu a Jesus? Logo que ouviu falar dele, ela veio, prontidão, não é? Lançou-se aos seus pés. Ela gritava a tentar chamar a atenção de Jesus, resistiu à humilhação, resistiu à rejeição a que aparentemente Jesus a votava e acabou por obter a recompensa que ela precisava. Tão diferente daquela realidade que Jesus encontrou em Marcos 6, 1-6, quando visitava a região onde cresceu e viveu até dar o início ao seu ministério. Vamos ler lá em Marcos capítulo 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. E quando chegou o sábado, verso 2, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam, ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui connosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Conseguem ver aqui? Desonra, desvalorização. Jesus disse-lhes, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Bem, repararam aqui no detalhe? E não pôde fazer ali aquilo que ele se propunha. Não pôde. Ora, uma coisa é Deus não querer fazer uma coisa. Outra coisa é Deus não poder. Jesus Cristo não pôde fazer ali. Isto chamou mesmo a minha atenção. Porquê? Porque aquilo que limita Jesus Cristo num contexto para agir, certamente nos limita a nós. Então,
vamos ver o que é honrar e o que é desonrar. Quando nós damos honra a algo ou a alguém, nós tratamos como valioso. Mas quando desonramos, tratamos como vulgar. E como vimos, a honra pode ser demonstrada, como estas pessoas aqui demonstraram, com palavras, com ações. Vimos o centurião, vimos a mulher sirofenícia. Mas a verdadeira honra, onde é que ela nasce? Ela nasce cá dentro, cá dentro. Em Provérbios 4:23 lemos: acima de tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Procedem o quê? A forma de pensar, as decisões, as posturas, as realizações. Pois tudo começa no pensamento, na forma como as pessoas pensavam acerca de Jesus, do que ele fazia e do que ele dizia. Esta situação ficou extremamente clara naquela passagem de Marcos 2, que já aqui tem sido referida tantas vezes ultimamente, com aqueles 4 amigos que descem o paralítico, desmontam lá o teto da casa onde estava Jesus, e aqueles homens, dentro, no seu interior, eles dizem: porquê que este homem fala assim? Quando Jesus tinha dito: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele está a blasfemar. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus diz-lhes o seguinte: porquê que vocês estão a remoer estas coisas no vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega na tua cama e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, a ti te digo, disse ao paralítico: levanta-te, pega na tua cama e vai para casa. E isto apanhou-os de surpresa, porque os apanhou de surpresa. Eles disseram: nunca vimos nada igual. Só que o problema aqui é que, se continuarmos a ler, mais à frente, quando isto já não os apanha de surpresa, eles, em vez de ficarem: uau, nunca vimos nada assim, eles começam a não deixar que seja o espanto a travar as suas reações, mas começa a ser a raiva a determinar as suas ações. E eles começam a arranjar, a conspirar a forma de calarem Jesus e até mesmo de o matarem. Ora, Jesus não correspondia à forma como eles esperavam o Messias libertador. Porque o Messias libertador, ele tiraria o jugo do Império Romano que os subjugava. Tiraria um rei edomita que os dominava, que eles nunca gostaram, como judeus, de ser dominados por outros povos. Tal como nós também, nós gostamos que outros nos dominem, não gostamos? Digam lá. Quem é que gosta de ter gente a mandar em si? Vamos lá, braços no ar. Não vou ver muitos. É assim, só o Tofia que está do meu lado. É tão agradável nós termos uma pessoa a mandar em nós. Quando a forma de mandar em nós nos ajuda a desabrochar, nos ajuda a corresponder, quando há um ambiente de construção, não é? Por exemplo, às vezes há tarefas difíceis, e quando essas tarefas são difíceis, eu gosto tanto de estar a trabalhar ao lado de alguém que sabe o que é que a gente está a fazer e que diz, quando se organiza um evento, por exemplo, eu lembro-me, a gente está a organizar um evento, eu perco-me, dão-me uma coisa para fazer, bom, já saíram não sei quantas da cabeça. Eu preciso que estejam-me sempre a lembrar o que é preciso fazer a seguir, que eu sou bom a executar, mas não a manter a coisa aqui na ordem correta. É tão bom termos alguém a coordenar-nos. Tem noção disso ou não? Mas quando o ambiente não é esse, às vezes torna-se tão difícil, tão doloroso, não é? Isto tem acontecido comigo. E devido a Jesus frustrar as expectativas deles, eles não honravam Jesus como deviam. E isto é uma coisa que eu reparei ao preparar este tema para vos apresentar, que tem acontecido comigo. Quando as minhas expectativas são frustradas, eu não trato as pessoas que frustram as minhas expectativas com a honra que devia. E já o fiz de manhã e volto a fazer. Eu não tenho honrado devidamente o nosso pastor.
E peço-lhe perdão mais uma vez. Esta desonra começa no nosso pensamento. Qual é que é a recompensa que nós temos? Quando nós honramos a Deus, honramos a Jesus, nos dirigimos a Ele com a postura correta, nós recebemos aquilo que a gente procura. Foi o que aconteceu com eles. Mas quando a gente desonra, parece que tornamos o céu inacessível a nós. E eu quero trazer isto para os nossos dias, usando o exemplo de duas pessoas admiráveis, dois generais do exército de Deus, dos tempos modernos. Ambos partiram, um em 95, se não estou em erro, e outro em 2020. Agora há dois, 3 mesitos atrás. Talvez tenha sido em março ou coisa assim, não sei. Quem é que já ouviu falar de T.L. Osborne? Osborne é alguém que esteve aqui na Neves Ferreira a pregar. E dos relatos que eu consegui compilar, alguns não se lembram de coisas maravilhosas, mas eu tenho ideia de já ter falado com alguém que falava de coisas maravilhosas que aconteceram com o Osborne aqui a pregar na Neves Ferreira. Ele é do tempo em que vinham cá uma série de pessoas em que se acumulavam ambulâncias à porta da Neves Ferreira e as pessoas entravam de maca pelo monta-cargas e chegavam lá acima e eram curadas e traziam a maca já debaixo do braço, como os relatos que a gente lê na Bíblia. Estão a ver? E Reinhard Bonk, este Osborne, numa campanha só, numa noite só de uma campanha, num daqueles países em África que ele ministrava, mais de 500 pessoas com problemas de audição foram curadas. Só um exemplo. E o Reinhard Bonk fazia campanhas em que ele gostava, por exemplo, das fotografias quando o drone, ao tirar a foto, se via a curvatura da Terra. E eu creio que não estou a exagerar, porque eu não tenho a certeza se é um, se é dois, mas eu acho que houve campanhas em que numa só noite, ou numa só campanha, se converteram 2 milhões de pessoas. Eu nem tenho noção do que isto é. Nem cabe na minha cabeça. Mas agora a gente via o Osborne a pregar nos Estados Unidos, na terra dele. E vocês sabem o que é que a gente via? Nós víamos pessoas com dores de cabeça a ser curadas. Algumas pessoas com luxações. Mas não víamos nem de perto a glória, o mesmo homem, a mesma mensagem, a mesma presença de Deus na vida deles. O Reinhard Bonk, houve campanhas em que eles juntaram cadeiras de rodas, muletas, próteses e coisas assim, que pertenciam ao dia-a-dia das pessoas, mas que deixaram de ser necessários. Eles até diziam, olha, vocês podem trazer para aqui, mas lembrem-se, só tragam para aqui os que tiverem a certeza que não vão precisar mais, porque a gente não vai voltar a devolver. Fizeram um monte de tralha daquela, do tamanho de um prédio de 2 andares. Qualquer coisa. Hein? De repente, vemos-lo a pregar na Alemanha. E o que é que acontecia? Alguém consegue saber qual é que é a razão? Havia umas pequenas curas, umas coisinhas assim. Qual é que é a diferença? Qual é que é a diferença? A diferença é a honra. Vocês deviam ver como é que estes homens eram tratados em África. Como é que estes homens eram recebidos quando chegavam aquelas campanhas. Voltando ao centurião, lá em Lucas, no capítulo 7. Ele envia emissários a Jesus, solicitando que Jesus se deslocasse à sua casa. Depois, nessa primeira vez que envia os emissários, ele está a seguir, no fundo, as orientações daqueles que eram bons no protocolo, os especialistas da religião. Então manda as altas patentes. Mas depois ele cede ao ímpeto da sua identidade, ao que ele sabia dentro de si. E o que é que ele faz? Ele manda uns amigos e diz, olha, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Isto é o conquistador a dizer ao conquistado.
é como a gente chegar ali ao, sei lá, ao Colombo e estar, sei lá, um cidadão brasileiro, um cidadão, sei lá, do Nepal, que a gente nem entende bem o do Nepal. O brasileiro a gente entende, estamos habituados às telenovelas, a dizer qualquer coisa e a gente... Eu nem sou digno de ser servido por ti. É isto que a gente está a falar. Dá para ver a honra que este homem demonstra por Jesus? E porquê é que ele demonstra esta honra por Jesus? De onde lhe vem esta capacidade? De onde lhe vem esta percepção? Ele dá a resposta no verso 8 de Lucas 7. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E porque estou sob a autoridade, eu tenho autoridade. Porquê? Porque ele estava sob a autoridade, o centurião, ele tinha homens a seu cargo, uma centúria, 80 a 100 legionários. Mas acima dele, ele tinha um pretor ou tinha um general. E ele estava sob a autoridade. E honrava essa autoridade. E esse pretor ou general, eles tinham autoridade, porquê? Porque eles estavam sob Roma. E ninguém ousava desafiar Roma. Então por isso ninguém ousava desafiar o general ou o pretor, nem ninguém desafiava o centurião. Porque eu estou sob a autoridade, tenho autoridade, dizia este centurião. E porque tenho autoridade, tudo o que eu preciso dizer aos meus soldados é faz isto, e eles fazem imediatamente. No fundo, aquilo que ele está a dizer a Jesus é o seguinte: olha, eu reconheço que tu estás debaixo da autoridade. Uma autoridade divina, do céu. Não sei se ele sabia que Jesus tinha um pai lá no céu. Acho que ele não sabia grande coisa. Mas o que ele sabia era que bastava ele dizer uma palavra. Tal como ele dizia uma palavra aos soldados dele, aos legionários dele. E aquela enfermidade ia deixar o seu servo. Quando Jesus escuta isto, ele ficou maravilhado. E eu também fico maravilhado e fico atento. Ele volta-se então para quem está à sua volta e diz: não encontrei ainda uma fé assim em todo o Israel. Vocês conseguem ver aqui a ligação entre honra e autoridade? É esta combinação da honra que o centurião demonstrou ter por Jesus, com o entendimento que ele tinha sobre a autoridade, que lhe permitiu receber um elogio que nem João Batista, nem Maria, nem os discípulos obtiveram. E conseguem ver a recompensa. Quem honra a Jesus grandemente recebe tudo. Quem honra um bocadinho recebe qualquer coisita. Quem não honra nada, quem desonra, não recebe nada. E é tão fácil a gente honrar quem nos trata bem, não é? Mas quando alguma coisa frustra as nossas expectativas, torna-se virtualmente impossível. Porquê? Porque o céu tem uma cultura de honra. Mas nós muitas vezes não temos a cultura do céu em nós. Ao desonrarmos quem Deus envia a nós, nós desonramos Jesus. Ao desonrarmos Jesus, nós desonramos o Pai que o enviou. Ao desonrarmos o Pai, nós somos desonrados por Ele. Isso não é nada boa ideia. Porque daqui a pouco estamos a fazer uma oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha, e dá-me isto que eu preciso e resolve-me aquele problema. Não é? Em Mateus 10, do verso 40 ao 42, diz Jesus: quem vos recebe a vós, vos honra. Recebe-me a mim, honra-me a mim. E quem me recebe, quem me honra a mim, diz Jesus, recebe e honra aquele que me enviou. E quem recebe ou honra um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe ou honra um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, honrando-os, porque ele é meu discípulo, eu asseguro-vos que não perderá a sua recompensa. Todos os seres humanos irão cair numa destas três categorias.
os que estão acima de nós, em autoridade, que são os nossos líderes, estão ao nosso nível, são os nossos pares, os que estão entregues aos nossos cuidados, os pequeninos, os nossos filhos, nossa esposa, as pessoas que trabalham para nós. Qual é que é a motivação para nós honrarmos, irmãos? Quando nós percebemos o preço elevadíssimo que Deus pagou por uma destas pessoas que nos faz confusão ou que frustra as nossas expectativas, nós percebemos o quanto devíamos honrar essa pessoa. E eu vou agora terminar com uma oração. Eu gostava que vocês ouvissem esta oração. E depois, a dada altura, eu vou-vos dizer, aqueles que estão a fazer esta oração e que precisam de a fazer, fiquem de pé. Mas os outros não, fiquem tranquilos, fiquem sossegadinhos. Porque eu não tenho andado nesta honra de que vos tenho falado. Mas Deus chamou-me a mudar isso. Às vezes nós não honramos a nossa esposa, ou no caso delas, não honramos o nosso marido. Não honramos os nossos filhos como devíamos. Não honramos o nosso pastor. Não honramos os nossos líderes, os nossos patrões. Não honramos aqueles que combreiam connosco, aqueles que nos servem, aqueles que trabalham para nós. Deus, e eu quero clamar diante de Ti, Deus, para que Tu restaures esta dimensão da honra na minha vida, Pai. Pai, quero convidar-te, Deus, a dar-me a capacidade de honrar desta forma. Se é uma oração que vocês querem fazer comigo, esta é a altura em que vocês podem ficar de pé. Pai do céu, obrigado por Tu nos falares hoje e nos falares acerca deste tema, Pai, da honra. Parece que a fé tem uma dimensão de honra dentro de si. Parece que sem honra a nossa fé fica menos valiosa, menos capaz, menos eficaz, Deus. Porque o centurião, ele não sabia nada comparado com o João Batista, nada comparado com os discípulos. Mas ele conseguiu ter uma fé de uma dimensão totalmente diferente, Deus. Porque ele tinha uma dimensão de honra totalmente diferente, Deus. Pai, eu apercebo-me que não tenho valorizado os homens, as mulheres, Pai, as crianças, Deus, que Tu tens posto à minha volta, Pai. Nem as minhas, nem as dos outros, Pai. Nem os que estão ao meu lado, Pai, nem os que são de longe. Deus, eu não tenho valorizado, Pai, como Tu me tens valorizado a mim, Pai, e como Tu os valorizas a eles. Por isso eu arrependo-me, Pai, e peço, Deus, que Tu cubras, Pai, o meu erro, o meu pecado, Pai, a minha loucura, a minha insanidade, Pai, com o sangue de Jesus, Deus. Porque, Pai, nós cometemos, Pai, crimes, Deus, uns com os outros, Pai, ao desonrarmos. Autênticos atentados, Pai, contra o Teu reino, contra aquilo que Tu queres estabelecer, Deus. E não pode acontecer aquilo que está no Teu coração. Por isso, Deus, deste momento em diante, eu peço-te, Pai, que Tu faças nascer honra dentro de mim. Honra dentro de cada um de nós. E que o nosso coração seja dedicado a essa honra. Pai, ajuda-nos a que, enquanto pessoas de honra, Pai, o fruto do trabalho das nossas mãos, tudo dê certo, no nome de Jesus. Amém. Nosso culto termina assim e fica este desafio. Sejam pessoas de honra, como eu vou tentar ser melhor ainda.